Bom dia, bom dia, galerinha do sexto ano da Escola Estadual Professora Zenilda Gama. Estamos mais uma vez, estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos abordando o tema relevo e solos. Relevo e solo. Espero que você extraia dessa aula conhecimentos preciosos para a vida, tá bom? Então peço aí a sua atenção, peço aí a sua disponibilidade para que a gente possa ter uma boa aula, tá bom? Então vamos que vamos. Eu já tinha dito para vocês que a Terra ela é formada por uma camada externa, uma camada do meio e um miolo, digamos assim. Essa camada de fora da Terra, considerada uma casca de um ovo, ela é chamada de crosta terrestre ou simplesmente litosfera. Crosta ou litosfera. A palavra lito significa pedra e fera dá a entender de esfera. Então, litosfera, o relevo terrestre, tá certo? Aqui vocês estão observando, né, duas figuras distintas, uma figura de uns casebres, uma espécie de favela, e aqui por trás um morro, né? Aqui da mesma forma você vai ter uma cidade inundada, talvez cidade construída perto de uma encosta de um morro, próximo das margens de um rio, e acaba acontecendo o que você está vendo aí, tá certo? Vamos lá. As paisagens acima são iguais ou diferentes, né? Logicamente que são diferentes. Tem algumas coisas em comum, né? Mas diferentes. Ambas as fotos, né? As habitações estão em áreas consideradas de risco. E quais são as áreas de risco? Certo? Por que essas casas aqui acabaram sendo inundadas? Por que essa favela, construída aqui logo no pé desse morro, também é uma área de risco, né? E a gente sabe que a primeira delas é por uma questão do deslizamento e a segunda pela questão das enchentes, né? Ok. Vamos ver bem rápido, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos ver aqui bem mais rápido as formas de relevo, tá certo? A relevo é o conjunto das variadas formas da litosfera, ou seja, mais especificamente da superfície terrestre, como montanhas, montanhas que podem ser continentais e submersas no mar, vales, planícies, depressões, apresentando áreas mais ou menos elevadas ou acidentadas. Então, eu posso dizer que o relevo, né, é uma espécie de modelado da Terra, é as formas da litosfera, certo? É as variações de altitudes, né? Ok. As formas são quatro principais. As quatro formas principais de relevo são quatro. Você tem as montanhas, que são as formas de relevo mais altas, né? É a forma de relevo mais alta, inclusive, segundo grande parte dos autores, nós não temos essa forma de relevo no Brasil. Temos os planaltos, que são elevações mais altas, onde são formadas por serras,
são formadas por morros, né, que predominam sobre essa forma de relevo, os desgastes. Temos as planícies, né, as planícies e as depressões. Aqui está dizendo que há diversas formas do relevo, né? Aí agora ele vai falar em falésia, colina, vale e cuestas ou encostas, né? Então são várias, né, as formas dessas unidades, dessas formas de relevo. A altitude, nós vamos tentar explicar um pouquinho aqui a diferença. O que é uma altitude? Por exemplo, você tem 1 metro e, sei lá, 1,40 m, 1,50 m. É 1,50 m de altura ou de altitude? A Serra de Martins, com 776 metros de altitude, ela no caso, é de altitude ou é de altura? Tá certo? A altitude é uma distância vertical medida entre um ponto e o nível do mar. Então, quando eu falo sobre altitude, eu tomo como referências aqui o nível do mar. Ó, eu tenho aqui o nível do mar. Então, daqui, do nível do mar até a parte mais alta, isso aqui é chamado de altitude. Agora, vamos dizer que eu tenho uma pessoa, ela está aqui. Ela está aqui. Então, ela está aqui. Aí eu quero saber, por exemplo, a altura desse morro. De onde ela está. Então, ela vai se basear de onde ela está aqui, ó. Então, esse morro teria tantos metros de altura. Então, para que a gente venha entender, né? A altitude, eu tomo como referência o nível do mar. Tanto se eu for medir a minha altitude e se tiver como referência o nível do mar, aqui onde eu estou em Apodi, são 60 metros acima do nível do mar. Então, a minha altitude seria de 61,70 m, porque a minha altura é 1,70 m. Então, só para ficar claro, geralmente a medida que é usada para medir o relevo, de um modo geral, é a altitude, tá certo? Vamos conversar um pouquinho agora sobre as formas de relevo e vamos falar um pouquinho sobre as montanhas, tá certo? Sobre as montanhas. As montanhas, elas são grandes elevações do relevo que se destaca por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas. Né? Então, montanhas são o tipo de relevo mais alto, né? A forma de relevo mais alta. As elevadas, as mais elevadas, no caso, resultam de dobramentos, isto é, de forças internas da Terra, né, que provocam enormes dobras nas rochas, originando elevadas cadeias de montanha. Eu expliquei para vocês que aqueles gigantescos pedaços de rochas que formam toda a Terra, né, como se fosse um quebra-cabeça, cada bloco gigantesco de rochas daquele é chamado de uma placa tectônica. E quando essas placas tectônicas elas se encontram, elas se pressionam umas sobre as outras, então pode acontecer que uma seja mais rígida, mais mole do que a outra. A mais mole, a mais maleável, ela vai fazer assim, olha. Ela vai dobrar e vai formar uma montanha. Pode acontecer também que uma
que aconteça uma falha, uma quebre e vá para debaixo da outra e acaba fazendo isso, tá certo? Então, geralmente, as montanhas mais recentes, as mais novas, elas são formadas de dobramentos modernos. As montanhas mais antigas e menos elevadas também resultam do dobramento moderno, né? Contudo, o tempo vem fazendo um desgaste. Para vocês terem uma ideia, as montanhas mais altas e mais jovens, os picos delas são meio que finos, estreitos, né? Já as montanhas mais antigas, o pico dela é assim, meio que oval, em virtude do desgaste, da erosão que ela vem sofrendo ao longo da história, né? Outro tipo de montanha é aquela que resulta da formação de um vulcão. Então, quando um vulcão ele explode, né, entra em erupção e forma aquele morro gigantesco, ali também pode ser considerado uma montanha, né? As montanhas mais antigas e as menos elevadas também resultam do dobramento, contudo, com o tempo elas foram, isso que eu já falei. Tá aqui, isso aqui é só um exemplo. Aqui é uma montanha, vai passando o tempo, olha, intemperismo, ou seja, o que é intemperismo? É a ação da chuva, do vento, do calor do sol, do frio, então que são coisas que vão fazer com que essa montanha aqui ela venha se desgastar. Olha só, baixando, baixando, baixando e baixando e por aí vai, através do processo, né, chamado de erosão. Só que isso aqui, no entendimento de um autor, acontece através de milhões e milhões de anos, né? Aí com o relevo, ou melhor, com a erosão, aí forma a sedimentação, a erosão ela vai desgastando as rochas, as montanhas, aqueles sedimentos que saem daquela montanha vai se formando uma camada de sedimento, né? Dando origem aí às rochas sedimentares. Olha só. Predomínio da erosão, certo? Aqui nós vamos ter um aspecto da Cordilheira dos Andes, ou melhor, da Cordilheira do Himalaia, que fica no Nepal, foto tirada de 2010, né? As altas montanhas cobertas de gelo e o Himalaia, né? Que foi formado por esse processo de dobramento moderno. Tem algumas pessoas visitando um local extremamente difícil de chegar, mas muito bonito, né? Tá aqui. É formada pelo desdobramento de rocha, as cadeias do montanha do Himalaia, fica na Ásia, ocupando a parte do território, né, praticamente da China. Tibete, Nepal e Butão, são países aqui. Índia também, né, possui as montanhas mais elevadas da superfície terrestre. Inclusive, é nessa cordilheira do Himalaia que fica o Pico Everest, ou Monte Everest, que tem mais de... é uma altitude fora do normal, na faixa de 8.848 metros de altitude. Planalto, segundo a segunda forma de relevo, são áreas em geral altas, com topos relativamente planos, com bordas nítidas, também chamado de platô. Então, os planaltos também são chamados de platô, né? Aí nós temos três categorias de planaltos. Nós temos o planalto cristalino, que é formado de rochas cristalinas, isto é
rochas ígneas ou magmáticas, como nós já estudamos, ou também rocha metamórfica, certo? Temos os planaltos, que são sedimentares, que são cristalinos, mas também podem ser sedimentares, né? De rochas sedimentares. Formado em áreas onde as rochas sedimentares erguidas por um movimento interno da Terra, né? E os planaltos basálticos, né? Vem com a questão aonde antigamente foi alvo de gigantescas erupções vulcânicas e formações vulcânicas, né? Tá aí, ó. Formado por rochas vulcânicas, onde não, onde no passado haviam intensas erupções vulcânicas, certo? Nesse também predomina a erosão, tá bom? Erosão. Desculpa aí o meu tossido, estou meio gripado e acaba forçando a garganta eu falando, tá bom? Aqui eu tenho uma foto, né, uma foto do Parque Nacional da Chapada da Diamantina, da Chapada dos Guimarães, que fica no Mato Grosso, lá no centro-oeste, e apresenta uma paisagem típica de Planalto, né? Um Planalto, alguns planaltos aqui. Olha só. E agora, por último, das formas de relevo, é as planícies. São aquelas regiões mais aplanadas, são áreas mais baixas, que predominam ao depósito de sedimentos. Nas planícies, elas pouco ultrapassam a casa dos 100 metros de altitude, né? Pode ser de várias origens. Uma planície, ela pode ser de várias origens. Elas podem ser através de um rio, formada através de um rio, das águas de um rio, que vai depositando aquela areia e vai espalhando, né? Pode ser feito também através de sedimento trazido pelos ventos. O vento ele é um grande responsável pela mudança de materiais de um canto para o outro. As geleiras, onde tem aquelas gigantescas montanhas somente de gelo, né? E entulhamento de lagos. Erosão, acontece erosão e a sedimentação, certo? E também acontece o domínio ou predomínio da sedimentação. Sedimentação, vamos imaginar que aqui seja um terreno e esteja vindo diretamente dali para cá. Então, essa região aqui ela vai sendo soterrada, vai sendo, as camadas ali vão sendo acumuladas. Né? Se passar no meio aqui algum tipo de animal, morrer, alguma árvore, aí vai se transformar em um fóssil, né? Está aqui uma foto, né, que mostra um tipo de planície. Foto essa tirada em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos as depressões, que não é a doença, mas são regiões, são formas de relevo, que são caracterizadas por, geralmente apresentadas na forma de V, e também elas são mais baixas do que a região vizinha. Tá aqui, não é? São áreas que se encontram rebaixadas em relação às áreas vizinhas. A depressão ela pode ser de dois tipos, a absoluta e relativa. A absoluta é quando essa depressão ela está abaixo do nível do mar. O mar, por exemplo, lá vem o mar ali, de repente tem algum tipo de morro aqui e tem mar. Aí, de repente, tem uma baixa grande aqui, isso aqui é uma depressão. E ela fica abaixo daquele nível que o mar que passa o mar, né, ué? E a relativa é quando ela é uma depressão que ela fica acima do nível do mar, né? Tem uma depressão ali, mas
ela fica acima do nível do mar, acima do nível das praias, digamos assim, para ser mais claro. Ok, vamos à frente. Nós temos aqui uma foto do Mar Morto. O Mar Morto é a maior depressão do mundo. É a maior depressão absoluta do mundo. Inclusive, esse lago aqui também o mar, é o local mais, tipo assim, um dos locais mais salgado que tem, né? É tanto que aqui nessas águas, se você se deitar, se você fazer esforço nenhum, você fica boiando em cima da água como se fosse um pedaço de isopor, né? Vamos lá. Está aqui uma foto do planisfério da Terra, né? O planisfério, aonde mostra uma visão geral das montanhas aqui, ó, né? Aqui na América, montanhas rochosas, Serras Madre e a Cordilheira dos Andes. Nós temos na África o Atlas, na região muito alta, os Alpes, e na Ásia o Himalaia. A dinâmica do relevo. A dinâmica do relevo, né? Vamos lá. O relevo não é algo eterno e nem estático, parado. O relevo ele vem sofrendo modificação. Primeiro, um dia o relevo ele foi construído e depois o relevo ele vem sendo desgastado, né? Vamos lá. As forças internas que acontecem lá no interior da Terra, elas são responsáveis pela criação do relevo, pela criação do relevo, certo? E as forças externas que acontecem aqui fora, elas acontecem para modificar o relevo, tá certo? A questão da formação do relevo, que acontece no interior da Terra, pode acontecer um movimento de dobramento, né? Pode acontecer, por exemplo, um terremoto, pode acontecer um vulcanismo. São três forças ou fatores internos do relevo. As forças internas, elas são chamadas de morfon estruturais, porque ela forma. As forças externas, elas são chamadas de morfon esculturais, porque está esculpindo, está se formando, está se desgastando, né? Está se modificando, para não sair. Aquelas que se originam na própria superfície terrestre, como clima, água e seres vivos. Então, quais são os elementos que transformam o relevo aqui fora na Terra? Aí você vai ter a questão da água, o clima, o autor não colocou aqui, mas tem a questão também do vento, e os próprios seres humanos, com destaque para o ser humano, né? Desnivelam o relevo, causando grandes modificações e age de maneira rápida, né? As externas, elas diminuem lentamente a diferença entre as formas de relevo, desgastando as áreas mais elevadas e acumulando detrito nas mais baixas, certo? Agora vamos para o nosso segundo assunto, que é os solos, tá certo? O solo. E esse chão, eu estou aqui dizendo popularmente que nem todo tipo de chão ele é um solo, né? Mas vamos lá. Forma-se na superfície da litosfera, ou seja, sobre as rochas. Então, essa areia, os terrenos, de um modo geral, que a gente vê, que a gente anda em cima, que os carros passam, que os animais andam. Então, essa parte superficial, que é formada de areia, de nutrientes, aquilo ali é chamado de solo, tá bom?
lugar onde as plantas se fixam, de onde se extrai os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Né? É produzido pela desagregação das rochas, lógico, e também possui pedaços de rochas e de minerais que foram alterados pela ação das águas, né? Dos seres vivos também, do calor, dentre outros fenômenos. Com o passar do tempo, vai se enriquecendo de matéria orgânica. Né? Se você pegar um solo, ele vai ter também resto de animais, vai ter restinho de plantas, vai ter folhas, adubo. Então, essa parte orgânica do solo é fundamental para o solo ser bom para plantar, né? Tá aqui. Aqui você vai ter matéria orgânica, que é a matéria que é resultante da decomposição ou da deposição no solo de resíduos vegetais e animais. Os solos eles podem ser férteis ou podem ser pobres ou inférteis. Fértil, que é aquele tipo de solo muito bom para as plantas, para se plantar, inclusive o nosso solo aqui da Chapada do Apodi é um exemplo disso, né? Nós temos a ideia aqui de elementos minerais, de que as plantas necessitam mais a água, mais a vida microbiana. Então, no solo você vai encontrar seres microbianos, seres bichinhos que, de certa forma, contribuem, né, com o preparo do solo, né, a existência do solo. E são solos ricos ou férteis. São exemplos desse solo, um solo chamado Ternosión, no Brasil a terra roxa, e também temos o massapê. Aqui nós temos os dois principais solos do Brasil, né? A terra roxa e o massapê, que vou explicar um pouquinho mais na frente. Apresenta carência de água ou de elementos nutrientes para as plantas. Aqui é os solos pobres. São solos pobres ou pouco férteis. Exemplo disso, solo do deserto. Né? O solo do deserto, se você plantar lá feijão, milho, se você não adubar, se você não irrigar, praticamente ele não vai produzir nada. E o tipo de solo vai depender das rochas, né? Do tipo de rocha que vai dar origem àquele solo, dos micro-organismos, do clima e por aí vai. Aí aqui nós vamos ver um pouquinho da classificação do solo. Como é que a gente classifica o solo? A gente tem duas maneiras de classificar o solo, de acordo com a sua composição e de acordo com o seu horizonte, que é isso aqui, ó. Horizonte é isso aqui, ó. Uma camada, essa camada e essa camada. Então, horizonte significa camadas, ó. Uma camada, duas, três e quatro, certo? Os solos, né, que eles surgem o solo, de acordo com a sua composição, eles podem ser de dois tipos. O solo argiloso, formado de argila, e solo arenoso, formado principalmente de areia. O solo chamado argiloso, ele também é chamado de latossolos. E os solos arenosos, a cor dele é uma corzinha mais clara, né? Eles são mais porosos, tem mais espaço entre ele para a água passar. Já o solo argiloso não é um solo mais compacto, não tem ligação interiormente, né? Como se fosse uma esponja. O solo de areia é como se fosse mais uma esponja. Você vê que tem aqueles furinhos, né? Que permite a água passar com facilidade. E o solo formado de acordo com o horizonte, com essas camadazinhas aqui, nós temos o horizonte O, que é o que fica mais aqui em cima, onde ficam essas plantinhas, olha, formado de matéria orgânica em via de decomposição. Aqui você vai ter, aqui as árvores elas vão perder suas folhas, as folhas vão apodrecer, aí isso aqui forma esse tipo de solo, né?
que algumas pessoas ainda classificam, nós botamos só 2 ali em cima, mas aqui também pode ser um tipo de solo chamado solo humoso, que é cheio de humo, cheio de nutrientes, né? Cheio de folhinhas e animais também mortos. Temos o horizonte A, que aí se fica mais ou menos aqui, ó, zona de comistura de matéria orgânica com mistura mineral, com bastante influência no clima em alta atividade biológica. São solos, essa parte aqui do solo é excelente para plantio. O horizonte B é esse horizonte que fica aqui, ó, logo abaixo, onde fica as raízes. Vamos lá, vamos voltar aqui no seu cheiro. Espera aí. Aqui. E ele tem caracterizado por uma cor mais forte e pela acumulação de argila procedente dos horizontes superiores, e também é superior de óxidos e hidróxido de ferro. Então, são composição também do solo, né? E o horizonte C, que é uma mistura, né, de outros solos, de outras camadas de cima, e é o chamado rocha matriz, que é pouco alterada. Essa parte aqui de baixo, que geralmente pouco se usa, né? Ele não tem tanto nutriente, não tem tanta coisa boa para oferecer que nem as camadas anteriores, né? Aqui nós temos uma foto, 2 fotos lindas, dos 2 principais tipos de clima do Brasil, o solo chamado Massapê, que é encontrado em todo o Brasil, no litoral, e principalmente aqui no Nordeste, onde no passado se plantava a cana-de-açúcar. E aqui é um solo chamado solo de terra roxa, que na verdade fica lá pelo sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. É uma região que é muito usada para o plantio de café. Pastor, aqui ficou quase roxa mesmo, mas essa palavra solo de terra roxa, isso aqui é de origem vulcânica. Quando os italianos chegaram aqui, que viram aquele monte de terra vermelha, ele dizia assim, terra rosa, que traduzido significava terra vermelha. Aí foi a portuguesando de terra rosa para terra roxa e ficou com esse nome, dando a entender que a terra é roxa mesmo, né? Aqui eu coloquei só para a gente ver direitinho um mapa da cidade de Apodi, mostrando um pouco dos nossos solos, né? Você que mora na região da areia, o tipo de solo é isso aqui, meio que rosiozinho, né? Que é chamado de argilosos vermelho, né? Nós temos aqui na Chapada, de onde você está agora me vendo e assistindo, esse solinho aqui é chamado de cambissolo áplicos, né? Que é um nome até difícil de dizer. E você que está ali por volta ali do Cid do Góis, aqui nessa regiãozinha aqui, ainda pega o mesmo tipo de solo, mas já tem esse outro tipo de solo para cá, que é o Chernossolo, né? São solos, né? Os tipos de solo da cidade de Apodi, né? Nós temos aqui 3, 6, Apodi tem 8 tipos de solo diferentes. Solo no barro, solo na areia, solo com mais pedra e por aí vai. Então, você está aqui, a gente finaliza a nossa aula, tá certo? Aqui nós queremos dizer que você assista bem legal. Daqui a pouco, ainda hoje eu estou postando no grupo de vocês uma atividade que venha contemplar tanto essa aula de hoje, como a aula sobre as rochas da semana passada. Tá certo? Pois ok, um forte abraço e até a próxima aula.